Partido Comunista Português. Nós estamos num processo eleitoral mais uma vez, as segundas eleições antecipadas em menos de 2 anos, o que é um caso bastante original, mas Portugal, na sua história, está cheio de processos originais. Vamos então começar por uma pergunta simples. Candidato aonde e porquê? Bom, candidato por Lisboa, nesta eleição, é um regresso. Eu tive, nos últimos anos, nas últimas legislaturas, fui deputado por Santarém, porque é onde nascem as minhas raízes maternas. Agora volto a Lisboa, que foi um círculo eleitoral por onde eu fui eleito pela primeira vez, que fui candidato à Assembleia da República, que é de facto uma questão natural, porque, enfim, o meu partido considerou que fazia sentido que eu me candidatasse, depois de ter sido eleito durante vários anos e não ter sido eleito nos últimos 2 anos por Santarém, mas que deveria ser eleito por Lisboa, tendo em conta, enfim, alguns dossiês que ao longo de vários anos fui acompanhando no grupo parlamentar, e, portanto, o meu partido achou que faria sentido que eu voltasse a ser candidato, e aí estou, e, portanto, desta vez sou candidato por Lisboa com uma expectativa de eleição para a próxima legislatura, para enfrentar as dificuldades que previsivelmente aí podem vir, ou para enfrentar as potencialidades que também podem vir da próxima legislatura, em que creio que não há vencedores antecipados e que está tudo em aberto, e, portanto, o país está numa encruzilhada em que a próxima legislatura terá uma importância enorme, não é? E, nesse sentido, é com entusiasmo, não é, que encaro esta candidatura e a possibilidade de enfrentar o que vier aí na próxima legislatura. E estamos num momento não só de eleições, mas um momento razoavelmente crítico, diga-se de passagem. Houve ali um processo que não foi muito transparente da queda do primeiro-ministro. Enfim, ali ao lado em Espanha não aconteceria nada disto, mas ponto, Portugal é como é. E a política que se vê na campanha, no processo eleitoral, é que o Partido Comunista centra a sua campanha à volta da distribuição da riqueza e da melhoria das condições de vida dos trabalhadores por melhores salários. É isto, não é verdade? Porque nós não nos conformamos com uma economia em que assenta o nosso país, de uma economia de baixos salários. Absolutamente. Isso é responsável pela imigração de jovens altamente qualificados, que não encontram em Portugal salários compatíveis com as suas habilitações e encontram ofertas de trabalho no estrangeiro mais aliciantes para si, e, portanto, nós estamos a desperdiçar a tal geração mais qualificada de sempre. E isso deve-se, em larga medida, aos baixos salários. Eu hoje tive uma reunião com o Sindicato dos Funcionários Judiciais. Os funcionários judiciais, no início de carreira, têm o salário mínimo nacional e têm isenção de horário, ou seja, eles trabalham as horas que for preciso, sem qualquer remuneração adicional, sem horas extraordinárias, e ganham o salário mínimo, e têm licenciaturas. Quer dizer, isto não é possível, ou seja, nós não podemos continuar a aceitar que hajam 3 milhões de trabalhadores portugueses que não ganham 1.000 euros por mês. E, portanto, a questão dos salários é uma questão não apenas do salário mínimo, também do salário mínimo, mas o nível geral de salários é escandalosamente baixo no nosso país. E não aceitamos aquela ideia de que a economia não comporta isso, porque comporta. Quer dizer, a estrutura de custos das empresas aponta para apenas 14% de custos salariais. Portanto, há todo um conjunto de contexto que podem perfeitamente ser alterados, para além de que as pequenas e médias empresas, que são a maioria das grandes do tecido económico nacional, nós vemos que, perante qualquer proposta de aumentos salariais, vem sempre a desculpa, vêm as grandes empresas com a desculpa das pequenas, quer dizer que isso liquida as pequenas empresas. Ora, o aumento do poder de compra das populações não liquida as pequenas empresas, aliás, é um balão de oxigênio para as pequenas empresas, como se viu, aliás, em 2015 e naqueles anos que seguiram, em que houve um aumento de rendimentos da população portuguesa, grande parte dela, e a economia melhorou, a economia ganhou com isso. E, portanto, essa questão dos salários nós estamos a atribuir, de facto, uma grande centralidade nesta campanha eleitoral, porque nos parece que é uma questão crítica
e é necessário, de facto, o tal choque salarial, não é? Para que a economia portuguesa possa andar para a frente e para que se possa viver melhor no nosso país, porque isso está na base de tudo, não é? O facto das pessoas ganharem mal é causa de muitos dos maiores problemas da nossa economia. Que é do ponto de vista até da capacidade de consumo, do ponto de vista da criação do mercado interno eficaz, etc. Como é óbvio. Aliás, ficou demonstrado em 2015 que não vinha aí o diabo pelo facto das pessoas recuperarem os seus rendimentos e aquela melhoria de condições de vida que se verificou teve um impacto muito positivo, e creio que essa lição de 2015, eu acho que há muitas lições de 2015 que deviam ser retiradas, e essa é uma delas. E já agora, em termos de lições de 2015, a pergunta é: basta uma nova geringonça ou será útil para o país e necessário mais do que uma geringonça? Eu acho que é preciso, vamos lá ver, desconstruir o conceito. Aquilo que se passou em 2015, eu acho que há lições de 2015, 2019 e 2022. Eu acho que nós temos muitos anos com várias lições que temos todos que retirar. Eu acho que há várias lições de 2015. A primeira é que não há eleições para Primeiro-Ministro. Claro. Coisa que parece que a maior parte da comunicação social portuguesa se esqueceu, de que não há eleições para Primeiro-Ministro, não é? Porque se tivesse havido eleições se houvesse eleições para Primeiro-Ministro, teríamos tido que gramar, deixem-me passar a expressão, Pedro Passos Coelho mais uns anos. E a lição de 2015 é que, não havendo nenhuma coligação de governo, havendo um governo minoritário do Partido Socialista, é importante que se perceba isso para perceber as virtudes e também as limitações da solução política. Ou seja, nunca ninguém escondeu as diferenças entre os vários partidos de esquerda em Portugal. Absolutamente. Nunca ninguém escondeu, não foram escondidas nunca as divergências entre o PS e o PCP em matéria de política internacional, em matéria de política na União Europeia, perante a União Europeia, perante a NATO. Nem nunca se esconderam as divergências em matéria de legislação laboral, por exemplo. Isso foi sempre muito claro. Nunca ninguém enganou ninguém. E mesmo aquele acordo escrito que se verificou, que importa lembrar que esse acordo foi uma exigência do Presidente da República da altura, Cavaco Silva, que se recusava a indigitar Dr. António Costa para Primeiro-Ministro. Se não houvesse um documento escrito, ele foi muito claro em relação a isso, e mais do que isso, havia já até movimentações no campo da direita portuguesa para apelar a governos de direita de iniciativa presidencial, do estilo de governos tecnocráticos à italiana. E, portanto, foi uma forma da altura de desbloquear essa resistência do Presidente da República em aceitar a situação política decorrente de 2015, e o que houve, de facto, foi um quadro em que o Partido Socialista, sem maioria absoluta, teve de aceitar uma série de exigências que lhe foram feitas, exatamente muitas delas pelo PCP, e que deram excelentes resultados, não é? E, portanto, eu creio que muitas pessoas não perceberam exatamente a real natureza desta solução. Uma solução de um governo minoritário do Partido Socialista condicionado por exigências que teve de aceitar, porque era a condição para poder estar no governo. E eu creio que essas lições de 2015 são importantes, ou seja, e da parte do PCP, a nossa disposição é de contribuir. Na altura, o compromisso que fizemos com o Partido Socialista foi claro que havia um objetivo muito claro, que era de impedir que a direita continuasse no poder. Eu creio que o objetivo de impedir que a direita regresse ao poder está de pé, não é? E, portanto, obrigatório, quase. Há uma disposição da parte do PCP de governo de direita? Não. E, portanto, nós faremos tudo o que pudermos para evitar uma solução dessas. Está fora de questão qualquer convergência do PCP com os partidos de direita. E, portanto, o compromisso de analisar tudo aquilo que seja proposto pelo Partido Socialista no governo
e que mereça ter o nosso apoio. E isso aconteceu. Portanto, o que aconteceu a seguir a 2015 foi, deu-nos muito trabalho a todos, e aí o próprio Pedro Nuno Santos também passou por isso, porque é ele o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, sabe bem o trabalho que teve e sabe o trabalho que nós tivemos, porque em determinados momentos houve aproximações muito difíceis, e, portanto, ao contrário, a direita procurou apresentar a solução como uma espécie de licitação, ou seja, nós já tínhamos tudo combinado, e depois, quando chegava o Orçamento de Estado, fazíamos de conta que estávamos a fazer negociações, mas estava tudo decidido. Ora bem, isto é completamente falso, nunca foi assim, e, portanto, houve negociações muito difíceis em todos os orçamentos de Estado, todos, não é? E as coisas tornaram-se mais difíceis quando o Partido Socialista, em função do resultado de 2019, que o colocou muito perto da maioria absoluta, sentiu que podia chegar à maioria absoluta. E isso dificultou tudo. Quem for ver o que aconteceu nas negociações, quem confrontar os resultados obtidos de 2015, 2019 com os de 2019 em diante, vê que há uma diferença abissal que resultou, de facto, do Partido Socialista pensar que não precisava de negociar mais nada à sua esquerda. E isso, de facto, provocou uma deterioração muito grande a nível das relações negociais entre os vários partidos que tinham negociado as soluções dos anos anteriores e que conduziu, de facto, a maus resultados, que foi chegar-se a uma situação de ruptura que levou às eleições, eu digo, eleições injustificadas de 2022, porque eu creio que essas eleições, a dissolução da Assembleia da República resultou de vários fatores. Um deles da chantagem presidencial, ou seja, absolutamente. Marcelo Rebelo de Sousa, como tinha feito, que dizia sempre ou seja, ele ameaçou, ele sentiu que as coisas estavam difíceis e que a negociação estava difícil e decidiu chantagear, dizendo, bom, já sabem que se o orçamento for rejeitado, eu convoco eleições antecipadas. Ora bem, isso não resulta da Constituição, nem de lado nenhum. Ou seja, aliás, em qualquer parte do mundo, num governo minoritário que não consegue, à primeira, uma negociação bem sucedida para a aprovação de um orçamento, o que tem a fazer é renegociar, de facto ajustar a sua proposta para conseguir obter o apoio parlamentar necessário. Nós vemos em todo o mundo, até basta olharmos ali para um país que não é propriamente o meu modelo de democracia, que é os Estados Unidos, mas nós vemos que o Executivo, ou seja, o Presidente e o seu Governo, têm negociações muito complicadas para conseguir financiamentos por parte do Congresso. Ora bem, dos unhas até exatamente, não tem outro remédio. Ora bem, e cá, eu tive um professor de ciência política, que aliás é um homem de direita, mas é um homem, enfim, muito interessante, que é o professor Adelino Maltês, e que me dizia uma vez que em Portugal temos uma herança que nem sequer é salazarista, é uma herança do Dom João VI, é uma herança do Dom Pedro IV e da Carta Constitucional de 1826, que é em que ninguém pode contrariar o Executivo. Ou seja, portanto, temos uma supremacia do Executivo que vem desde a Carta Constitucional de 1826 do Dom Pedro IV, que é o Executivo não admite contrariedades e, portanto, qualquer governo em Portugal, já tínhamos o professor Cavaco Silva com as forças de bloqueio, enfim, e sempre que qualquer governo contrariado ameaça logo demitir-se, quando as coisas não devem ser assim. E, portanto, em 2022, o que devia ter havido era uma renegociação para que uma nova proposta orçamental pudesse passar, porque da nossa parte nós nunca trabalhámos para recusar o orçamento. Mas isso aconteceu e aí, de facto, o Partido Socialista foi bem sucedido na sua estratégia de conquistar a maioria absoluta. Agora, um objetivo importante nestas eleições é repor as coisas, ou seja, há uma oportunidade, no fundo, de repor um equilíbrio que se perdeu e que poderia, com vantagem para Portugal e para os trabalhadores portugueses, ser reposto nesta legislatura, dando uma vitória às forças democráticas, portanto, impedindo uma vitória da direita e ao mesmo tempo, havendo um reequilíbrio que permitisse
que houvesse avanços, não é? Que na próxima legislatura, evidentemente que o Partido Socialista tem aqui uma posição liderante, não pode deixar de ser, mas haver um quadro parlamentar que condicionasse essa maioria relativa por forma a conseguir avanços como conseguimos, de certa maneira, em 2015. Eu creio que era um objetivo a prosseguir e que seria importante e que há a expectativa por parte das pessoas de que isso, de certa forma, possa acontecer. Posso pôr uma questão um bocado quase lateral, mas que me parece razoavelmente importante. Ficou visto com esta maioria absoluta que uma maioria absoluta de um partido neste Parlamento e com esta comunicação social e com este Presidente da República é verdadeiramente insuficiente. Há sempre uma forma, e é sempre encontrada uma forma de torpedear essa maioria absoluta. Há algum problema que impeça uma maioria absoluta com um acordo político com o Partido Comunista Português? Eu diria que teoricamente não, mas como se diz às vezes, na prática a teoria é outra. Não é? Teoricamente não é, mas há de facto diferenças. Há sempre problemas, claro. Há diferenças muito profundas, em determinados aspectos entre PS e PCP, que dificultam uma solução dessas. E, portanto, eu creio que numa situação, quer dizer, a menos que estivéssemos... Eu sei que há situações em que não são situações normais, são situações excepcionais. Eu admito que numa situação limite que fosse necessário um governo de salvação, coisas assim. Portanto, eu creio que não é sendo isso que está em cima da mesa, não é? Nós tivemos a seguir ao 25 de Abril governos onde o PCP se juntou com o PSD porque era assim. Também tinha que ser. Agora, foi outra situação, não estamos num quadro desses, e portanto eu acho difícil encontrar um governo com o qual o PCP se possa identificar relativamente a situações em que para nós inaceitáveis. O PCP difícil não poderia estar num governo que, por exemplo, tivesse uma posição tão timorata como tem o governo do Partido Socialista relativamente ao que se está a passar, por exemplo, na faixa de Gaza, não é? Em que aceite de bom grado a ideia de que nós temos que investir 2% do PIB em equipamentos militares por exigência da NATO, quer dizer, em que não se mexe na legislação laboral, portanto, em que não se repõe o princípio de tratamento mais favorável do trabalhador no Código do Trabalho, e, portanto, há aqui uma série de questões de fundo que limitam uma possibilidade de haver um governo de coligação em que o PCP participe com o Partido Socialista. Agora, isso não impede, como não impediu em 2015, que haja entendimentos e que esses sentimentos sejam positivos. Isso é que é importante, ou seja, temos uma visão menos, eu diria, mais limitada das possibilidades existentes. Agora, a nossa disposição é explorar todas as possibilidades, ou seja, tudo aquilo em que seja possível avançar, e estamos a registar compromissos que estão a ser assumidos por Pedro Nuno Santos, que são novidade relativamente à posição do Partido Socialista, e nós estamos cá para explorar essas possibilidades. E, portanto, para que se possa avançar nesse sentido, temos que ir por passos, ou seja, não podemos aspirar a um passo que eu considero irrealista na situação atual, mas dentro daquilo que é possível, que é razoável, nós estamos cá para tentar aproveitar todas as oportunidades, não perder nenhuma. No caso, por exemplo, a questão da negociação coletiva de trabalho, que avançaste muito bem, que na realidade tem estado absolutamente bloqueada desde que o Passos Coelho tomou o poder, não é? A noção de que o trabalhador tem um estatuto na economia igual ao do patrão é uma noção que até a Organização Internacional do Trabalho acha absolutamente ridícula, não é? Mas penso que, inclusivamente, nessa temática poderá haver alguns setores do Partido Socialista que comecem a perceber que aquele Conselho da Concertação Social é uma fraude autêntica, não é? Eu acho que há aqui várias coisas. Eu acho que o processo começou
com o Código Bagão-Félix. É o Código Bagão-Félix que vai liquidar o princípio do tratamento mais favorável, ao deixar de considerar a legislação laboral como um patamar mínimo, admitindo soluções mais favoráveis por via de contratação coletiva, e é aí, de facto, que há um golpe profundo e a possibilidade de denúncia unilateral das convenções coletivas, ou seja, acabar com aquele princípio, para já, desde logo, permitir que haja contratações coletivas que constituam retrocessos, mesmo em relação à legislação em vigor, o que, num quadro de grande chantagem patronal, há trabalhadores que aceitam, ou seja, queres ter emprego ou não, e há trabalhadores que aceitam retrocessos que a lei deveria impedir, ou seja, a lei deveria impedir retrocessos, e depois permite que afastar aquele princípio de que um contrato coletivo deve ser substituído por outro, passou a permitir denúncias unilaterais, inclusivamente com assessões patronais, como aconteceu na área dos seguros, em que extinguiram a assessão patronal para não haver interlocutor de contratação coletiva, o que é uma coisa absolutamente escabrosa. E, portanto, isso começou aí. E aqui o Partido Socialista já deveria ter aceito propostas no sentido da reposição destes princípios, enfim, de valorização da contratação coletiva, consagração do princípio também mais favorável, ou coisas como, por exemplo, alterar os despedimentos baratos que aí foram passos coelho, ou seja, que foi, enquanto que um trabalhador despedido tinha direito a uma indenização correspondente a um mês de salário por cada ano de trabalho, passou a ter 12 dias de salário por cada ano de trabalho. Isso já devia ter sido reposto e não foi. Ora bem, e portanto eu creio que é uma área que na próxima legislatura, esperando eu que haja uma colação de forças favorável ao mundo do trabalho, que se possa avançar nessa matéria, porque isso era muito importante. Uma pergunta que eu tenho que fazer enquanto jornalista, no caso, e que me choca profundamente. O Partido Comunista Português, a CDU, no caso, a Coligação Democrática Unida, no caso, tem vindo a ser absolutamente marginalizado no conjunto das televisões portuguesas. Porquê é que não há nenhuma queixa do Partido Comunista Português e da CDU junto da CNE, junto da ERC, nesse sentido? Chega a ser escabroso, quer dizer... É verdade. É insultuoso. Tem havido. Recentemente houve uma decisão da ERC, favorável ao PCP, contra o Correio da Manhã, TV, que fez uma coisa absolutamente extraordinária, que foi fazer uma entrevista ao secretário-geral do PCP, do Paulo Raimundo, em que o ecrã estava repartido em três, e então, de um lado esquerdo do telespectador estava o entrevistador, do lado direito estava o Paulo Raimundo, e a meio, mais de metade, portanto, a parte central do ecrã era acompanhado por imagens em movimento da campanha do Chega. E, portanto, estava uma entrevista ao Paulo Raimundo em que para quem visse a televisão e não estivesse a ouvir, só se viera o André Ventura. E aí houve uma queixa junto da ERC, que reconheceu que isso não faz sentido nenhum, que isso não pode ser feito e tal, e fez aquelas recomendações piedosas do costume. Enfim, tem havido queixas aqui ou ali, mas eu diria que esta discriminação é algo com que temos convivido, não é? Temos convivido ao longo dos anos, no grande silenciamento das iniciativas que são feitas, desvalorização, a procurar fixar na cabeça das pessoas algumas ideias feitas. Portanto, esta campanha, nós vimos toda uma linha de desvalorização do perfil do secretário-geral do PCP, dizendo que ele não tinha carisma, não tinha experiência. Bom, de facto, é a primeira vez que enfrenta umas eleições como secretário-geral e, portanto, por experiência, não poderia ter de maneira nenhuma a esse nível. E foi preciso as pessoas começarem a ver as suas prestações para começarem a perceber que, afinal, aquilo não era bem assim. E, portanto, houve uma série de ideias a priorísticas, coisas como do género de criar a ideia nas pessoas de um partido envelhecido, quando, por exemplo, na Assembleia da República chegou a ser o grupo parlamentar com a média etária mais jovem. É verdade. E, no entanto, procura passar-se a ideia de um partido envelhecido
procurando fixar nas imagens televisivas, enfim, algumas pessoas mais idosas para dar a ideia de que a iniciativa era só aquelas pessoas. E, portanto, eu acho que há televisões, designadamente, umas mais que outras, não é? Há uma televisão, que eu tenho mesmo que dizer isto, porque é a minha convicção de que tem que é profundamente hostil ao PCP, que é a SIC. Uhum. É profundamente hostil, mas creio que há uma série de linhas que vai ser limitada, infelizmente, por outras televisões, e às vezes até por própria RTP, não só na desvalorização, como em alinhar uma série de campanhas. Eu lembro, por exemplo, a campanha contra a festa do Avante, inacreditável, quando a pandemia, em que a SIC até uma fake news, que era uma piada feita numa das redes sociais, com uma capa do New York Times, não é? Houve alguém que decidiu fazer uma brincadeira e fazer uma manchete do New York Times com a festa do Avante, a dizer que isto era uma coisa inacreditável, que havia um partido na Europa que fazia uma coisa destas, e assim passou aquilo em horário nobre, sem perceber que era uma fake, que era uma piada. E passou aquilo e nunca pediu desculpa. Portanto, assistimos a coisas absolutamente inacreditáveis que nós temos vindo a conviver, e há alguns momentos em que passando alguns limites, se apresentadas queixas, outras vezes eu diria que não fazíamos nada na vida a não ser estar a apresentar queixas contra coisas, contra malfeitorias que vamos sendo vítimas por parte, sobretudo, não é só das televisões. Eu reparo, por exemplo, temos um jornal de referência, como o Expresso, que silencia sistematicamente o PCP e a CDU. Um silenciamento sistemático, não é? Eu vejo números inteiros do jornal Expresso em que o PCP, principalmente, não existe. Zero. Não existe. É um bocadinho, havia não quero fazer comparações espúrias, mas li uma vez que antes do 25 de Abril a orientação que era dada pela censura aos órgãos de comunicação era o PCP não existe. Não existe. E, portanto, era proibido haver qualquer referência. E eu acho que, implicitamente, há alguma comunicação social em Portugal que assumiu para si essa lógica. Que o PCP não deve existir. E, portanto, não há, faça a iniciativa que fizer, ou retém quando muito tem uma notícia breve, mas sobre qualquer episódio lateral, não é? Omitindo, de facto, a centralidade da iniciativa. Eu acho que, no caso, o PCP ainda pode dar alguma surpresa do ponto de vista eleitoral neste 10 de março. Mas a questão passa, na minha opinião, se me perdoarem, passa muito também por um tema que tem sido o único partido que tem levantado, diga-se passagem, em Portugal, que é a necessidade premente de uma paz, seja na Ucrânia, seja em Israel, no caso, onde as negociações deveriam predominar em relação às armas, seguindo o exemplo de um cidadão que até fala português, que se chama Lula da Silva, né? É um tema que, apesar de tudo, o Partido Comunista lidera, mas lidera pouco. Porquê é que lidera pouco? Eu diria que lidera pouco porque nós assistimos, a propósito disto, eu creio que talvez a propósito da guerra da Ucrânia, assistimos a uma das maiores operações mediáticas de que há memória. Inacreditável. Há um livro em Espanha muito interessante sobre as semanas que mudaram tudo em termos comunicacionais, um jornalista, creio que se chama Pascoal Serrano, que faz um artigo sobre o impacto da guerra da Ucrânia nesta ordem mediática em que vivemos, que se chama, o livro chama-se Proibido Duvidar. Proibido Dudar, que é um grande best-seller em Espanha, em que foi a ideia, quer dizer, a barragem de pensamento único que foi criada em torno da guerra da Ucrânia. Ou seja, não compreender as razões, porque é que aquilo aconteceu, portanto, e fixar apenas na ideia de que há um malandro, há um bandido lá daquela parte do mundo que se chama Vladimir Putin e que num belo dia de loucura decidiu invadir a Ucrânia. E todo o resto não interessa. Portanto, há um malandro, há um agressor, há um agredido. Não vamos fazer nenhum esforço para compreender, não vamos tentar perceber porque é que não se evitou esta guerra, não vamos fazer de conta que ela não começou em 2014 com a golpe da Praça Baidan, nada aconteceu. Portanto, no dia 22 de fevereiro de 2022,
começou uma guerra que nunca ninguém pensou que poderia acontecer. Bom, ora bem, as coisas não são assim, mas nós sabemos os insultos que sofremos por procurar dizer que isto não é, que as coisas não são assim, não é? E nem vale a pena olhar, por exemplo, para coisas escritas há muitos anos, não é? Quando o senhor Kissinger, não é? Que era um grande guru da administração Nixon, que dizia que tinha uma visão, enfim, não sendo eu nem de perto nem de longe, eu acho que o senhor Kissinger foi um criminoso de guerra, mas ele tinha uma visão, não é? Realista sobre as relações que era preciso ter naquele tempo com a União Soviética e muito válidas para a relação que os Estados Unidos deveriam ter com a Rússia. A ideia de que aliás presidiu a Ata de Helsínquia de 75, que era que não podemos pensar que a segurança de uns se faz à custa da segurança de outros. E, portanto, quando os Estados Unidos violaram tudo aquilo que tinham combinado com o Sr. Gorbachev, de que com a dissolução do Pacto de Varsóvia a NATO não se alargaria para leste, e fizeram exatamente o contrário. E, portanto, criaram todo um caldo de cultura que levou a que se exacerbasse o nacionalismo russo. Não é? Ou seja, os países da Europa Ocidental pensaram que poderiam tratar a Rússia como qualquer país do terceiro mundo, em que, ao passar para o capitalismo, se submeteria, enfim, os oligarcas seriam ingleses, alemães ou americanos, e que os oligarcas não seriam russos. Bom, e quando os russos perceberam que, ao passarem para o capitalismo, também queriam ter oligarcas, o caldo entornou-se. E, portanto, criaram uma hostilidade em relação à Rússia, que eu digo, superior até à que havia no tempo da União Soviética, porque a União Soviética ainda havia uma certa memória do fim da Segunda Guerra Mundial, do papel que a União Soviética teve na derrota do nazifascismo, e isso apagou-se tudo. Quer dizer, passou-se uma esponja sobre a história de tal maneira que até celebrou o fim da guerra, apagando a União Soviética da história, quer dizer, como se eles não tivessem tido colaboração nenhuma na derrota do nazifascismo. E, portanto, eu creio que se entrou aqui num processo de revisionismo histórico a nível europeu e de procurar ocultar porque é que tudo isto aconteceu e que esta guerra deveria ter sido evitada para nunca ter começado. Precisamente. Depois disso, com o agravamento da guerra, com a invasão russa, que não, a partir de 2022, que de facto não devia ter acontecido, mas o que era preciso fazer era negociar para que ela acabasse o mais rapidamente possível. E a posição europeia e americana foi o contrário disso. Foi dizer que não, a Ucrânia tem que ganhar a guerra como se isso fosse possível. O que chega a ser até uma irracionalidade que espanta como é que alguém poderia pensar uma coisa dessas. Mas conseguiram convencer grande parte da opinião pública europeia de que a Ucrânia podia ganhar uma guerra contra a Rússia e de que desde que tivesse apoio e que quem dissesse o contrário deveria ser severamente fustigado na praça pública. Isso aconteceu. E, portanto, o PCP foi completamente fustigado, com coisas tão irracionais como ontem vimos o Sr. Viktor Orbán a apelar ao voto do Chega em Portugal, não é? Foi publicitada uma mensagem de apoio do Sr. Viktor Orbán ao Sr. Ventura e não há ninguém que diga, então, afinal, os amigos do Putin não Chega. Quer dizer, ou seja, criou-se aqui uma certa de... como se alguma vez... tivesse havido alguma simpatia política ou afinidade entre o PCP e o Sr. Vladimir Putin, pelo contrário, porque importa lembrar que o maior partido da oposição na Rússia é o Partido Comunista da Federação Russa. E é com esse que o PCP se dá, não é? Que é o maior partido da oposição, não é? Embora isso às vezes tenda a ser ocultado, não é? Mas, é uma dificuldade, para ele. A questão, podíamos dizer assim, nós não temos jogado essa cartada nas eleições. E é verdade, e aliás creio que, por exemplo, a questão da Palestina, quer dizer, eu lembro que ainda esta semana, em Inglaterra, em Rochdale, que é na grande zona de Grande Manchester, houve uma eleição intercalar para um ciclo eleitoral, para Westminster, em que há um candidato à esquerda, do Workers' Party, que aliás foi fundado por ele próprio, foi um ex-deputado trabalhista, que fez toda a campanha eleitoral baseada na questão da Palestina.
toda. É verdade. E ganhou. Mas ganhou com 40%, uma diferença, e metendo os trabalhistas com um resultado residual. E às vezes poder-se pensar, bem, o PCP, se quisesse tirar partido da denúncia, da forma como os outros partidos não estão a posicionar-se relativamente à Palestina e não estão a condenar como deveriam o genocídio que está em curso, poderia ganhar alguma coisa com isso. Mas eu diria o seguinte, nós que normalmente, em todos os processos eleitorais, que temos centrado as questões relativamente às questões nacionais, também agora não quisemos fazer outra coisa só porque isso nos poderia trazer vantagens. Quer dizer, não... Nós, claro, ontem na grande desfile que tivemos no Recife havia bandeiras da Palestina, mas não fizemos disso a grande questão, porque quer dizer, a questão é nacional, temos as nossas posições do plano internacional, não as ocultamos, mas não fazemos disso o ponto central para não apagar aquilo que são as grandes questões nacionais. Olha, já agora para terminar, estamos praticamente a terminar. Isso. Está bem, mas nós assumimos isso. Está tudo bem. Mas já agora para terminar, que estamos quase a terminar, que há uns tempos disseste que foste meu aluno no Liceu da Amadora. É verdade. E então eu vou aproveitar a oportunidade para te perguntar onde é que tu estavas no 25 de Abril. Ainda não estava... Jovem que eras. Eu estava no segundo ano do ciclo preparatório. É verdade. Na Remoleira, numa escola que havia, que aliás ainda existe, que é a Escola Preparatória Roque Gameiro, mas felizmente com outras instalações. Uhum. E então tínhamos isto é inacreditável. Eu acho que hoje não haveria pais que consentissem que os filhos fossem à escola naquelas condições. Eram os pavilhões verdes pré-fabricados, no meio de um lamaçal, que nós tínhamos que ir de galochas para a escola, no meio de um lamaçal, sem qualquer vedação exterior. E então nós tínhamos numa zona de Reboleira que fica em frente à Academia Militar, em que nós tínhamos os pavilhões dos rapazes de um lado, tínhamos uma estrada com grande circulação, e do outro lado a Escola das Raparigas. Não havia cá misturas. A não ser que atravessassem a estrada correndo graves perigos de serem atropelados. Ou seja, aquela escola não tinha segurança nenhuma, não é? Os miúdos atravessávamos a estrada para um lado e para o outro e tal, correndo o risco de sermos atropelados, não tinha segurança nenhuma, não tinha condições nenhumas de higiene, porque eram no meio de um lamaçal, quando chovia tínhamos que ir todos de galochas. As condições, quer para os alunos, quer para os professores e para os funcionários, eram inadmissíveis. Casas de banho inarráveis e ainda por cima, meninos de um lado e meninos do outro. À boa maneira do fascismo, não haver cá misturas. E, portanto, eu estava, quando se deu o 25 de Abril, eu estava, de facto, nessa escola. No ano seguinte, entrei para o ensino secundário, onde tive um professor de matemática chamado Joffre Justino, que está aqui agora a falar comigo, quase 50 anos depois. É verdade. Não, é um prazer ter tido um aluno que agora é candidato a deputado e quase certamente deputado, no caso, e sobretudo deputado de esquerda, no caso, porque para mim é muito importante que eu tenha minimamente que seja podido ajudar a essa formação para a esquerda da juventude que eu lecionei, e espero que assim tenha sido. Muito obrigado por esta pequena conversa. Iremos ter, de certeza, mais conversas. Um grande abraço e muita sorte para o Partido Comunista Português e para a CDU. Fiquem bem. Um grande abraço também. Obrigado. Obrigado.